Tome assento, por favor. Boa noite, igreja. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, feliz por estar na casa do Senhor, feliz pelos dias que nós passamos aqui. Pena que já está acabando, né? Amanhã eu volto para casa, volto para Foz do Iguaçu, no Paraná. Foz do Iguaçu, a terra das cataratas. Se você não conhece, você não pode ir para o céu sem antes conhecer Foz do Iguaçu. Porque se você não conhecer Foz do Iguaçu, vai faltar uma pedrinha na sua coroa lá no céu. Então você tem que conhecer. Eu recomendo a você, maridão, levar a esposa no Paraguai, para ela fazer umas compras. As irmãs concordam, digam amém. Tem uma irmã que colocou a mão na cabeça do marido e dizer, receba essa palavra, né? E é isso. E que Deus abençoe todos vocês. Foi um tempo precioso, nós passamos aqui. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui e louvar a Ele pela vida do pastor Isaac, pelo convite que foi extenso a mim para participar dessa festa. Me sinto muito honrado. Deus abençoe ele, pastora Télia. Deus abençoe esse casal abençoado de amigos, né? Tem gente que a gente encontra que parece que a gente já se conhecia, né? E desde o momento que ele me buscou ali no aeroporto, eu já pude sentir essa conexão tão maravilhosa. E eu quero louvar a Deus pela vida dele. Muito obrigado, amigo, pelo cuidado, pelo carinho comigo nesses dias. Que Deus abençoe vocês grandemente. A todos os pastores dessa casa, aos irmãos que nos receberam, muito obrigado. Trago o abraço da minha esposa. Completei 20 anos de casado esse ano. O nome da minha esposa é Osana Arcanjo. Não precisei nem orar para saber que era de Deus. Com o nome desse, irmão, Osana Arcanjo. O nome dela é uma profecia dentro de casa. É uma língua espiritual, né? Sou pai de Júlio César e Maria Eduarda. Maria Eduarda tem 16 anos, 1,77 m. E o Júlio César tem 14, 1,88 m. Calça 44, são muito grandes. E eles são lindos. Eu fiz um pacto com Deus. Tudo que é primeiro nós sacrificamos ao Senhor. E o primeiro namorado da Duda eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Vou primiciar ele no altar do Senhor. Tem pai de menina aqui que ainda não casou. Pega no espírito essa palavra profética. Amola o cutelo, deixa pronto que na hora certa você vai falar, deita no altar aqui que eu vou te oferecer ao Senhor. Só que não, né, irmãos? Não pega essa palavra não. Isso aí não, né? Só que não. Deus abençoe vocês grandemente. Eu tenho uma palavra da parte do Eterno ao seu coração. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Enquanto você abre, eu quero apresentar para vocês o meu último livro. Na realidade, esse livro eu tive a oportunidade de escrever com a doutora Carla Mazzini, que é também uma obstetra lá no Tocantins, uma mulher muito usada por Deus. E nós escrevemos esse livro juntos, nós ministramos em alguns eventos sobre a águia, e Deus gerou no nosso coração de nós escrevermos um livro, e aqui é nada mais, nada menos que um mapa que nos ajuda a romper os nossos limites, com muitos princípios bíblicos, um mapa com muitos princípios bíblicos que vão ajudar você. Tem uma frase que eu uso nesse livro que diz que a área da nossa estagnação é a área do nosso desfrute. E eu creio que Deus nos faz desfrutar em áreas que nós não conseguimos romper, porque quando nós estamos fracos, é aí que o poder de Deus nos torna fortes. Então você vai aprender sobre a visão da águia, sobre a força da águia. Para você ter uma ideia, a águia tem a capacidade de erguer um animal mais pesado que ela. Só que ela não é conhecida pela força, ela é conhecida pela visão. Por quê? Porque não adianta você ter uma força descomunal se você não tiver uma visão maior do que a sua força. Então esse livro é maravilhoso. Eu tenho só 14. Desde ontem eu estou atendendo os irmãos, então assim, sobrou 14 peças.
e eu tenho ali no final, você me procura, eu tenho certeza que tem gente que vai chegar lá, não vai ter. Então, assim, corre lá, eu vou estar no final do culto atendendo você lá na story, e apenas R$40, eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21, verso de número 15. Diz assim: tendo ele jantado, na tradução que está projetada aqui, diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, diga comigo, Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Verso 16. Verso 16. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou muito triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Eu quero que você tenha paciência comigo, eu estou com uma sinusite, estou bem atacado. E tenha paciência comigo que nós vamos aqui até o final, o Senhor vai nos dar força. De todos os personagens da caravana de discípulos de Jesus, de todos os personagens, o que mais a gente se identifica é Pedro. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa, se nós fôssemos fazer um censo aqui, e fôssemos perguntar para todos vocês, e cada um pudesse responder, qual é o personagem da caravana de Jesus que você mais se identifica? Eu tenho certeza que a grande maioria que diria, eu me identifico com Pedro. Pedro é uma figura muito simbólica e uma figura muito peculiar, devido à sua personagem, devido à sua personalidade, devido ao seu posicionamento. Pedro, Jesus investiu muito nele. Não que Jesus não tenha investido nos outros, Jesus investiu em todos. Mas em Pedro o investimento foi diferente. Não que Jesus faça acepção de pessoas, mas Jesus faz acepção de propósito. E Pedro tinha um propósito muito grande sobre ele. Além de um propósito poderoso, tinha um chamado grandioso. Era ele que iria liderar a igreja primitiva. Era ele que daria continuidade ao legado de Jesus como um grande líder. E olhando para isso, nós vemos que Pedro é essa figura emblemática, mas que nos ensina por demais. Desde o primeiro encontro de Jesus com Pedro, nós vemos o trabalhar de Jesus na vida dele e o quantos ensinamentos nós conseguimos extrair aqui. Eu quero falar essa noite sobre 4 tópicos, na realidade, baseado no tema propósito e autoridade. Entendemos propósito quando as noites mais difíceis da caminhada de Pedro. Pedro, se você chegasse às margens da Galileia e perguntasse acerca de Pedro, você teria dificuldade de encontrá-lo, porque não era assim que ele era conhecido. Se você chegasse no meio dos pescadores e perguntasse sobre Pedro, muitos teriam dificuldade de entender de quem se tratava, porque ele não era dificuldade de entender de quem se tratava, porque ele não era conhecido assim, ele era conhecido como Simão. Se você chegasse às margens daquele rio, daquele lago, e perguntasse acerca de Simão, o filho de Jonas, rapidamente você o encontraria, porque era assim que ele era conhecido. Ele herdou do pai o conhecimento da arte da pesca.
O pai era um grande pescador, um exímio pescador. E Pedro, ainda conhecido como Simão, viu seu pai pescando desde pequeno. O barco para ele era a vida dele. Toda a renda da sua casa dependia da pesca. Toda a parte financeira da sua casa, as finanças da sua casa dependia da pesca. Então Simão cresceu vendo o pai pescar. Só que agora é Simão que está pescando. E a Bíblia diz que ele estava lavando a rede, depois de ter jogado a rede a noite toda e não havia pescado nada. Jesus se encontra com ele exatamente nessa situação. O que me chama a atenção é que eu tenho certeza que tinha muitos barcos ali, segundo alguns historiadores, cerca de 2.000 barcos. Era quase 3.000 pescadores. Eu tenho certeza que tinha pescadores ali contabilizando a noite maravilhosa de pesca que tiveram. Eu tenho certeza que tinha pescadores com os baldes cheios, com as bacias cheias, com as caixas de isopor cheias, calculando o lucro daquela noite maravilhosa de pesca. Mas por que Jesus entra no barco de um pescador frustrado? Ele está lavando as redes. Jesus está descendo com uma multidão. E é interessante que antes de Jesus se encontrar com ele, Jesus passou na casa dele e curou a sogra dele. Ele não sabia, mas em uma noite difícil, Jesus já estava trabalhando na vida dele. Ele não tinha ideia, mas Jesus já estava trabalhando. Por quê? Porque Jesus é poderoso, ele é tão poderoso que ele trabalha, mesmo que a gente não esteja vendo absolutamente nada. Jesus vai descendo e ele entra no barco de Simão. E a grande pergunta é, por quê? Por que no barco de um pescador frustrado? Eu sei que a gente cantou uma canção aí durante anos, quem mandou lavar as redes? A música, e eu respeito a licença poética, eu respeito o poeta, o compositor que escreveu essa canção, mas ela dá uma conotação de que quem está lavando as redes desistiu. Mas ao meu ver, quem está lavando as redes não desistiu coisa nenhuma. Quem abandona as redes desistiu, mas quem está lavando as redes está se preparando para voltar a fazer aquilo que precisa ser feito. Quem está lavando a rede, mesmo que ele tenha jogado a rede a noite toda, e eu sei que jogar a rede, recolher rede, eu não sou um bom pescador, sou péssimo, e não gosto, meu TDAH não dá conta, mas eu sei que jogar a rede a noite toda e puxar, exige um esforço braçal descomunal. Joga a rede e recolhe, joga a rede e recolhe. Quantos movimentos ele fez isso a madrugada toda. E agora ele está lavando a rede, frustrado. E Jesus entra no barco dele. Por que no barco de Simão? Olha aqui para mim. Falando sobre propósito. Deus não joga dados. Não tem um Deus lá no céu que faz as coisas aleatoriamente. Não tem um Deus lá no céu que lança sorte. Não tem um Deus lá no céu que olha para a terra e diz assim, eu preciso usar alguém, não tem um Deus lá no céu que faz as coisas jogando cartas ou sorteando, não, tudo que Deus faz, Ele faz porque tem um propósito estabelecido na eternidade. Eu sei que virou moda falar sobre propósito. Tem gente que até pegou ranço dessa palavra. É igual a palavra democracia. A gente ouve e a gente fica, sei lá, essas democracias relativas que inventam aí. Mas propósito também está hypado nas redes sociais. Todo mundo falando sobre propósito. Os coach, os influencers, quem mais? Psicólogo, psicanalista, é muita gente falando, mas o que a Bíblia diz acerca de propósito? Entenda,
Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo de número 1, verso de número 4, ele diz o seguinte: porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus, o próprio Deus, aparece para Jeremias, e é interessante o texto. Coloca Jeremias, capítulo de número 1, por favor. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Amém. Olha como começa, eu estou falando sobre propósito, olha como começa o livro de Jeremias. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Sabe o que o texto está dizendo? Jeremias era filho de Ilquias. Sabe quem era Ilquias? Sacerdote. Se Jeremias era filho de sacerdote, ele estava sendo treinado para quê? Para ser, porque sacerdote é linhagem, sacerdócio é legado. Jeremias estava sendo treinado pelo pai para ser sacerdote. Olha o verso de número 4. Olha que poderoso isso aqui. A palavra do Senhor veio a mim. Palavra de quem? Senhor. Veio a palavra do Senhor a mim dizendo, verso 5. Antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Propósito. Você precisa entender que o propósito nasceu antes de você. Você precisa entender que o propósito que está sobre a sua vida veio antes de você. Você não veio para a terra aleatoriamente. Você não foi escolhido por Deus porque Deus te sorteou. Não, não, não. Você está no tempo certo, no momento certo, porque Deus te escolheu para esse propósito maravilhoso. Coloca o texto para mim novamente. Antes de você nascer, eu te chamado. Primeiro, o texto fala de propósito. No ventre da sua mãe, lembra do salmista dizendo que nos teus livros já estava escrito. Ou seja, isso é propósito. O propósito é algo consolidado na eternidade. Aí fica esse povo dizendo assim, não, você precisa viver o seu propósito. Você precisa correr atrás do propósito. Me mostra na Bíblia alguém correndo atrás de propósito. Me aponta um na Bíblia que correu. Nenhum deles correram atrás do propósito. Foi o propósito que achou todos eles. Por quê? Porque quando você se conecta com o Criador, é Ele que revela o propósito dele para a sua vida. Jeremias disse assim, veio a minha palavra do Senhor. Ele estava dizendo, o Senhor me encontrou. Aleluia. Maria estava em Nazaré, uma cidadezinha pobre de marré. De repente um anjo está na frente dela, revelando o quê? Um propósito. E é interessante que ele está revelando aquilo que já estava na eternidade, porque o propósito de Maria foi revelado no Gênesis, quando Deus olhou para Satanás e disse assim, da semente da mulher. Ele estava falando de quem? De Maria. Da semente de Maria vai nascer um que vai esmagar sua cabeça. Ou seja, o propósito já estava estabelecido na eternidade. Coloca o texto para mim de Jeremias novamente. E as nações eu te designei a. As nações eu te designei a. Mas não era sacerdote? Jeremias não estava sendo treinado para ser sacerdote? Ele é filho de sacerdote. Olha aqui para mim. Se você entender o que é propósito, seus filhos não vão ser o que você quer que eles sejam. Os seus filhos vão ser o que Deus quer que eles sejam. Seu filho não precisa herdar a sua empresa. Seu filho precisa herdar o seu coração e caminhar no propósito do eterno Deus. Seu filho não precisa herdar os seus sonhos. Se é para ele, faça melhor. Seus filhos precisam viver os sonhos de Deus. Ele vai ser, olha aqui, seu pai está treinando você para ser sacerdote, mas para mim você é profeta. Está entendendo que Deus não faz nada aleatório? Porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aí vem essa conversa, onde começa a vida? Aí a ciência fica brigando, onde começa? Na concepção, a vida começa em Deus.
É por isso que não tem como ser a favor do aborto. Porque a vida começa antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. Aí eu vejo Jesus entrando no barco de Simão. Por quê? Porque existia um propósito sobre a vida de Simão. Porque já estava estabelecido na eternidade. Jesus entra no barco de Simão e diz assim para Simão. Imagina Simão, irmãos, a gente está falando de um camarada bravo. Cadê os sanguíneos aqui da igreja? Você perto de Simão, você é calminho. Um homem é bravo. Um homem tem uma adaga desse tamanho aqui, ó. Ele tem uma espada. E ele está lavando a rede. De repente Jesus entra no barco e diz assim, ó: ô Simão, tira o barco da praia. Jesus não chega se apresentando. Jesus não chega dando carteirada, apresentando credencial, dizendo, eu sou... Não. Jesus chega dando ordem. Isso mexe comigo. Porque quem sabe quem é, não precisa ficar falando das suas credenciais, não, porque eu sou. Não. Quem é? Quando ele chega, a autoridade de Deus chega com ele. Tira o barco da praia, imagina a cena. Tira o barco da praia, e Simão está lavando a rede aqui, eu imagino Simão. Irmãos, olha aqui para mim. Quem que entra no seu ambiente de domínio, dizendo para você o que você deve fazer? O barco é a vida dele. Imagina você trabalhando numa empresa 10 anos. Está lá no seu consultório, doutor. De repente chega do nada chega alguém dizendo assim, ó, faz isso, isso e isso. Imagina, irmã. Aquela sua candidata nora entrando na sua cozinha e querendo ensinar você a cozinhar. Aquele seu candidato a genro querendo ensinar você a dirigir. Eu imagino Simão. Olha aqui, o barco é o domínio dele. Agora tem alguém dentro do barco dizendo para ele assim, ó, tira o barco da praia. Simão está aqui, lavando a rede. Quando ele vira, ele dá de frente com o Galileu, o Nazareno. Ele está diante de alguém que tem uma autoridade. Esse alguém tinha acabado de entrar numa sinagoga, aberto o livro do profeta Isaías, e lido um texto que ninguém ousava ler. Era só o Machia que podia ler, era só o Messias. Ele abriu o livro do profeta Isaías e disse assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para dar vista aos cegos, para trazer liberdade aos cativos, os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o que ele faz? Se sujeita à autoridade. Por que Jesus chega na nossa vida e diz assim, ó, tira o barco da praia? Por quê? Porque praia fala do meu domínio. Na praia eu saio do barco e entro no barco a hora que eu quero. Na praia eu levo o barco para cá, eu tomo a decisão, eu faço do meu jeito. Só que quando Jesus entra na nossa vida, primeira coisa que ele faz é, sai do controle, que a partir de agora o controle está nas minhas mãos. É aqui que eu quero pregar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Mateus capítulo de número 16, verso de número 13. Subir aqui. Mateus capítulo de número 16, verso de número 13. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Amém. É aqui. Eu fiz uma rápida introdução porque é aqui que eu queria chegar. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, caminha no texto comigo, quem o povo diz que é o Filho do Homem? Olha o verso de número 14. Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas, verso 15. E vocês, quem dizem que eu sou? O que acontece aqui? Jesus
Lá em Cesareia de Filipe, Jesus não tinha se revelado como Messias. Ninguém sabia. Só que agora ele chega para os discípulos e diz assim, ó, o que estão dizendo quem eu sou? Acerca de mim. O que eles acham que eu sou? Senhor, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Estão dizendo que o Senhor é Elias. Estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus pergunta assim, ó, e vocês? Jesus tira a pergunta do macro e traz para o micro. E vocês que caminham comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Olha a resposta. Verso 16. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Amém. Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Uau! Simão está revelando a identidade de Jesus. Olha o 17. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. A renúncia fez ele viver um nível de revelação poderoso. A renúncia levou a ele um nível de revelação, a ponto de Jesus olhar e dizer, quem revelou a minha identidade para você foi meu Pai. Jesus está dizendo assim, uau! Quem dizem que eu sou? Simão fica em pé, com o dedão de profeta, aponta para Jesus e diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, uau, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque quem te revelou foi meu Pai. Olha o verso de número 18. E eu te digo que você é, não é mais Simão? E eu te digo que tu és? Não é mais Simão? Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Simão entende o propósito, aceita viver o chamado, renuncia pelo chamado. Agora Jesus vai firmar a identidade dele como Pai. Porque Simão é nome de pescador de peixe, Pedro é nome de pescador de homens. Simão, não, volta no texto para mim, caminha comigo aqui. Bem-aventurado és tu. Irmãos, eu leio a Bíblia, você não entende como que eu fico feliz com isso aqui. Olha o 17. Bem-aventurado é você, Simão, filho de... Porque quem te revelou foi o meu paternidade. Olha o verso 18. E eu te digo que você é. Primeiro Pedro disse, tu és o Cristo. Depois Jesus olha para ele e diz, e você é Pedro. Qual é a maior crise dessa geração? Identidade. Irmãos, a coisa mais triste que tem é você andar com gente que não sabe quem é. Aqui não tem, aqui em Niterói não tem. Já viu o crente chuchu? O chuchu chuchu é a verdura mais sem identidade que existe na vida. Você coloca o chuchu com arroz, ele pega o gosto do arroz. Você coloca com a carne, pega o gosto da carne. Onde você coloca o chuchu, ele pega gosto. E o crente chuchu? Onde vai, pega gosto. É um desejo de agradar. Sabe, onde está. Não sabe quem é. Começa a andar com o povinho ali, aí fica igual. Aí vem para cá, aí começa a andar ali, fica igual. Aí se perde nas suas multifacetas, as suas multiversões. E tem gente que não está tão perdido em si mesmo e não sabe quem é de fato. E para se entender a identidade precisa se compreender paternidade. Não se descobre filiação sem entender quem é seu pai. Porque quando você sabe quem ele é, não tem capeta que mine a sua identidade.
Quando você conhece o Pai que você serve, nada abala quem você é. Deixa eu te falar, essa é a geração mais almática que já pisou na terra. Essa é a geração mais dodóizinha que já pisou na terra. Tudo por falta de identidade. A gente, irmão, gente sem identidade não aguenta, eu não dou conta. Qualquer coisinha se abala. Porque estão me criticando. Não, é porque estão me perseguindo. Irmão, já teve velório aqui de gente que morreu por conta de crítica? O senhor já fez algum velório? Nunca vi. Mas já vi muito ministério morrer por conta de elogio. Você acha que eu temo crítica? Eu temo um elogio. Eu temo bajulação. Elogio, bajulação. Você acha que quando o diabo quer te parar, ele vem te criticando? Não. Ele vem te elogiando. Ele vem te afagando. Cuidado, crítico. Irmãos, olha aqui para mim. Crítica é combustível para quem está na direção de Deus. Crítica é combustível para quem tem identidade em Deus. Se você está firmado, olha aqui para mim. Crítica é plataforma de impulsionamento. Crítico serve para potencializar o melhor que existe em você. Se é para ele, faz com força. Deus te chamou para ser quem você é de fato. E quem você é está pautado no que a Bíblia diz que você é. Irmãos, olha aqui, igreja, você tem um DNA. Existe um DNA em você. Você é um ser único, criado por Deus. Miserável, pecador. Eu também sou, hashtag tamo junto. Mas existe uma graça de Deus, um favor. Sabe quando você acorda pela manhã com o cabelo daquele jeito? Não, irmão, seu marido se assusta com você, que ele não fala. Sua esposa se assusta, se acorda daquele jeito, vai para o banheiro daquele jeito. Os espelhos, meu Deus. Aí imagina um pai ficando em pé lá no trono e dizendo: é a coisa mais linda da minha vida. Aleluia. Olha aqui para mim. Enquanto Jacó ficou perdido tentando ser Esaú, ele não viveu o melhor que Deus tinha para ele. Enquanto Pedro ficou apegado por ser filho de Jonas, ele não viveu o que o pai tinha melhor para ele. O pai olhou para ele e disse: você não é Simão, filho de Jonas. Você é Pedro. Você é Pedro. Você é Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo? Para de fluir naquilo que o seu pai fez e começa a fluir naquilo que eu chamei você para ser. Olha aqui, eu vou repetir isso aqui, que alguém precisa pegar isso no espírito. Para de querer ser coadjuvante dos outros. Pardal que anda na aba de João de Barro vai construir casinha para João de Barro. Eu tenho dificuldade com gente que fica fluindo na sombra dos outros, que fica querendo pegar carona no que é dos outros. Sabe por que o exército de Faraó se afundou? Porque quis entrar numa porta que Deus não abriu para eles. O mar não se abriu para Faraó e para o seu exército. O mar se abriu para Moisés. E está lá o exército de Faraó querendo fluir numa porta. Não, olha aqui. Crente que sabe o que Deus tem para a vida dele. Deus pode abençoar Ciclano. Deus pode abençoar o Beltrano. Ele não tem inveja. Quem sabe o que Deus tem para a vida dele, não inveja, não se incomoda que Deus está abençoado o fulano, o Beltrano. Ele dá glória a Deus, porque Deus está abençoado os outros. E está firme no propósito, dizendo: a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. O que Deus tem para você, olho gordo não tira, a inveja não toca, a calúnia, a crítica não toca. O que Deus tem para você é seu. Receba essa palavra no seu espírito e faz alguma coisa aí.
Olha o texto, vamos caminhar. Mas pastor Júlio, como que eu entendo identidade? Olha aqui. Primeiro eu entendo quem ele é. Depois ele me revela quem eu sou. Quando você conhece o pai que você tem. Olha aqui, filho, é igreja. Vocês têm um pai. E tem gente pulando de andares de prédio por conta da ausência de pai. Tem gente se matando, tirando a vida, porque é órfão de pai vivo. E sabe o que o diabo tem feito para ceifar a vida das pessoas nesse tempo? Liberado o espírito de orfandade. Quanto maior o sentimento de orfandade, mais as garras do maligno aprisiona a vida daquela pessoa. Quanto maior o espírito de orfandade. E deixa eu te falar uma verdade. Tive problema com meu pai. Eu pregava no Brasil. Eu sinto de falar isso. O Espírito Santo me mandou falar isso agora. Eu pregava no Brasil. Mas tinha problema com meu pai dentro de casa. Um dia, eu entro no apartamento do meu pai. E meu pai está rolando no tapete com Maria Eduarda. Beijando ela. Dando um carinho para minha filha que ele nunca deu para mim. Liberando sobre a minha filha um afago que ele nunca me deu. E eu sempre fui mal resolvido com meu pai por conta disso. Porque meu pai era muito duro, muito viril, mas uma virilidade. Não uma virilidade pautada numa hombridade, mas pautado numa frieza. E eu tinha muita dificuldade de se entender com meu pai. Aí eu estou pregando pelo Brasil, entro no apartamento, já pregando em vários lugares. Entro no apartamento do meu pai, aleatoriamente para buscar a Duda, está lá meu pai. Quando eu vi aquela cena, eu entrei no quarto e fui chorar. E minha mãe, mulher, irmão, mulher é águia, visão de águia. Minha mãe já fez a leitura, entrou dentro do quarto e disse assim: eu estou orando há muitos anos para você se acertar com seu pai. Ela disse: eu tenho jejuado, eu tenho consagrado a Deus para que vocês se acertem. E ela usou uma palavra que me pegou. Ela disse: filho, não adianta você estar nos púlpitos do Brasil pregando, sendo que você não tem convivência com seu pai. Não adianta você fazer muito para Deus, mas ter problema dentro de casa que você precisa resolver. Não adianta o seu pai, um pastor, um líder, estar no púlpito da igreja como um pastor admirado, está com problema com você. E eu nasci dentro de uma casa pastoral, com crise de paternidade com meu pai. Até que um dia, passou-se um tempo, eu recebo uma ligação: filho, onde você está? Falei: pai, estou no centro da cidade, vem no apartamento, eu quero almoçar com você. Meu pai nunca fez isso. Quero almoçar com você. Sua mãe fez um almoço e a gente está te esperando. Eu fui. A gente está almoçando, tranquilo, tentando entender o que estava acontecendo. Minha mãe de repente sai e deixa só eu e ele. Ele olha para mim e disse assim: eu quero te pedir perdão. Eu falei: por quê? Porque eu não fui o pai que você queria que eu fosse. Mas eu vou te explicar algo que você vai entender. Filho, o maior desafio de um pai é dar para alguém aquilo que ele nunca recebeu. E ele disse para mim: eu nunca te dei carinho, porque ninguém me deu. Eu nunca consegui fluir como seu pai, dar o melhor como seu pai para você, porque ninguém me ensinou a ser pai. Seu avô me tratou exatamente do jeito que eu estava te tratando e eu não percebi isso. E eu quero te pedir perdão. Quando meu pai disse isso, eu saí da mesa. Eu lembro que eu saí da mesa e abracei ele. E Deus nos curou. Hoje eu tenho vivido o melhor momento da paternidade minha com meu pai. Não, você não faz ideia. Eu tomo chimarrão com ele. Eu ligo para ele, vou tomar chimarrão, eu sento no colo dele, eu beijo ele, ele fica tudo sem jeito. Por quê? Porque honra
não tem a ver com quem recebe. Honra tem a ver com quem tem honra para liberar. Não, vou repetir. Honra não tem a ver com o merecimento de alguém. Honra tem a ver com aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Mão direita para cima, mão esquerda para cima. Eu não sei o quanto essa palavra tem alcançado o seu coração essa noite, mas Deus está me dizendo que está firmando a sua identidade, firmando os seus passos. Veio o melhor de Deus para a sua vida esse fim de ano. Veio o melhor de Deus na sua identidade nesses dias. Veio o melhor de Deus sobre a sua vida. Quem recebe faz alguma coisa aí. Aleluia. Aleluia. Deixa eu continuar o texto caminhando para encerrar. Eu te digo que você é sobre essa pedra. É interessante que Jesus está dizendo: você é Pedro e eu sou pedra. Jesus está ligando a identidade de Pedro com a identidade dele. Você é Pedro e eu sou pedra, a pedra angular. Você é Pedro e eu sou pedra. Aí ele diz: e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aí Jesus diz: e as portas do inferno. Uma das profecias mais poderosas foi liberada sobre a igreja no dia que Jesus firmou a identidade de um homem. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o 19. Mais um, por favor. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Eu quero falar sobre dois significados dessa chave e eu encerro de fato. Jesus firmou a identidade de Simão e disse para ele assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. É interessante que Jesus está dizendo que está dando as chaves não é para Simão. Jesus está dando as chaves do reino para Pedro. Jesus está dando as chaves do reino para alguém que precisa compreender quem ele de fato é. Aí eu te pergunto: você está preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Porque só pode receber chaves do reino quem sabe quem é em Deus. Cadê as mulheres? Só as mulheres com as mãos para cima. Com as mãos para cima. Você é filha, você é virtuosa, você é jardim fechado, você é fonte selada, você é a menina dos olhos de Deus. Você pode celebrar isso? Você pode celebrar isso? Você pode celebrar porque Ele te ama. As mãos para cima, os homens. Aleluia, deixa eu liberar isso sobre a sua vida. Você é sacerdócio real. Você, aleluia, é povo adquirido. Você é escolhido dele. Você é a cabeça do seu lar. Você, aleluia, é escolhido dele. Que é a cabeça, é sacerdote. Aleluia. Chaves fala primeiro quem nós somos, sendo cópia de alguém, enquanto a gente tentar aquilo que nós não somos. Que você está dizendo: Senhor, abre. Eu quero te. Existem lugares poderosos. A gente compra autoria. Quando você compra quando você adquire, o corretor te entrega a, ele está te dando acesso. A partir de agora, isso aqui
fala de autoridade. Uma coisa, se tem uma coisa que é brasileira, nós precisamos, nos deu a Deus autoridade. O conceito de autoridade, rapidamente, aquele caminhão, toneladas e mais toneladas de chega uma... Lembra de Efésios 6? Revestir de aquilo que é revestir. Ela coloca a rodoviária e está vindo um carro, é mais pesado do que ela. Se dá pode. E o caminhão, quem dirige caminhão aqui sabe que não freia não. Lado, tranquilo, segura no meu dedinho. E olha, P se sujeita. Porque quando a gente se sujeita, já reparou que é certo? Dá uma gaguejada, por quê? Porque vocês de freio. Tem porque ele está diante de uma, é assim que o inferno poder do que você. Poder de demônio que tenta te matar de rituais, você ia te tragar, mas ao redor tem demônios, tem anjos do Senhor. Não veio para o Senhor, estão te guardando. Sabe como é o espiritual? E eles, os anjos, rapaz, que faz tempo que eu não te... Como é que você está? Estou bem, então vim com o pastor. Eu não te vejo, pois é, irmã. Estou tentando trazer, mas está difícil. Tadinho, judiado. Aí tu tá... Me dá trabalho, rapaz. Aguenta. Livrando ela de uma... Pai já... Desistir dela. Desiste não. Ei, esse culto entendendo que você não está. Os demônios. O salmista diz assim, ó. Renova a cada manhã. Ficamos correndo atrás de seguidores. Seguidor nas redes sociais. Outro dia, conta, eu fiquei doido. De repente, que nunca te abandona.
me e habitarei na casa dos seus dias. Mexe comigo, pastor Isaac. Como Pedro voltou a pescar. E o que ele fez? Voltou a pescar. E é interessante que voltaram a fazer. Voltar a fazer. O barco. Porque não fez como Eliseu. E queimou as traves. Voltar, vai voltar. Para seguir a Jesus, a gente precisa tirar onde voltar, pastor Júnior. Não tenho para onde. Fiquei com esse sentimento. Vou orar por alguém aqui, aleluia. Você adora. Preciso de algo de Deus. Volte comigo nessa lugar e vem aqui rapidamente. Aleluia, aleluia. Disposto. Que vai começar. Alguns vai sair. Vai levar uma vida. Venha para frente e feche os seus olhos. E de pregar. Convido a adorar ao Senhor. Enquanto você adora, de suicídio, tudo aquilo que te afasta de. Tem alguém com uma canção que me liga. Aleluia, você pode adorar. Eu sou nele. Diga pro diabo, eu não sou. Eu não Satanás. Eu não sou. Eu sou filho, eu sou filho. Filho, eu sou filho. Você crê que tem autoridade? Lembra aquele filme Guerra? Estava sendo abalado. Tinha uma sentença, acabou o casamento. Acabou a esperança. De suicídio que ronda os prédios dessa cidade. Nós repreendemos todos os demônios alojados nos 4 cantos de Niterói e do Rio de Janeiro. Nós destronamos todos os principados e potestades que estão nas regiões da maldade,
tentando ceifar vidas, nós decretamos o recuo dos demônios que tentam tocar nas nossos familiares, que tentam tocar nas nossas famílias, que tentam tocar nos nossos filhos, que tentam tocar na nossa casa. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Use a autoridade que Deus te deu, repreenda. Use a autoridade que Deus te deu e diga: sai, demônio. Use a autoridade que Deus te deu e diga: em nome de Jesus, recue, inferno, recue, demônio, recue, império das trevas. O meu Redentor entendeu os pensamentos malignos que surgem na sua mente, minando a sua identidade. Receba autoridade da parte de Deus. Eu declaro todas as áreas da sua vida abençoada. Eu declaro essa casa abençoada. Eu declaro essa igreja abençoada. Que mais 28 anos venham, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Nós iremos clamar até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Quem pode adorar é o Senhor. Quem tem glória sobe o glória. Quem tem aleluia sobe o aleluia. Quem fala em línguas, fala em línguas. Quem é cheio do poder profetiza. Quem pode adorar? Coloque diante de Deus a sua causa impossível agora. Coloque diante de Deus alguém que você ama, que talvez não está aqui, está precisando disso. Coloque diante de Deus algo impossível. Coloque diante dele. Apresente-se diante dele agora. Nós decretamos a cura. Nós decretamos o milagre. Nós decretamos resposta de oração. Eu declaro cura sobre a sua vida. Cura na mente, cura na alma, cura no espírito, cura no físico. Que haja cura em nome de Jesus. Eu repreendo toda célula cancerígena. Eu repreendo em nome de Jesus toda diabetes. Eu repreendo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. As dores que você sente em nome de Jesus. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Que haja cura nos músculos. Que haja cura nos nervos. Que haja cura nos ossos. Que haja cura nas células. Em nome de Jesus. E quem crê que há um ambiente de cura aqui, celebre, celebre.